dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova no Jaguaré, em São Paulo, e tenho compartilhado com vocês os salmos, e hoje é o Salmo 82, um salmo de Asaf, que diz o seguinte: Deus assiste na congregação divina e no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partidos pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Quase sempre a gente fica confrontado a respeito dessa questão da justiça, quem exerce ela, quem a faz ou estabelece na nossa nação. Temos visto nos jornais e nos noticiários os conflitos entre juízes e às vezes entre Tribunal 1, Tribunal 2, ou juiz tal, ou Supremo Tribunal tal. E quase sempre vem uma indignação a respeito da justiça, aquela que é estabelecida, porque a gente vê que aquele que mais tem, menos sofre, e aquele que menos tem, mais sofre. E quase sempre, obviamente, que a justiça talvez seja cega, mas não é tão surda assim, né? Ela acaba ouvindo quais são as facilidades que talvez algumas pessoas possam lhes favorecer por causa do seu ganho, por causa da sua riqueza, e ela acaba sendo uma justiça parcial. Ela não socorre quem precisa. E aqui, quase sempre, você vai ver Deus sendo o Deus daquele do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva, porque foi isso que Deus começou a se manifestar com os homens em Moisés, chamando um povo escravo, um povo de gente Zé Ninguém, aquele povo que está lá metido no Egito como escravo, e Deus chega e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, que visito ao fraco, ao que nada tem. É muito interessante, estávamos compartilhando hoje o capítulo 9 de João, que fala a respeito de um mendigo que assistia no santuário de Jerusalém, e ele foi curado por Jesus. E Jesus faz uma cura na medida que ele não possa ser reconhecido. Ele vai lá, cospe no chão, faz uma pasta e passa nos olhos do cego e diz assim: ó, vai no tanque de Siloé e se lava. E ele fica curado, mas ele não vê quem o curou. Mas é mais do que pensar na situação em que o texto fala, a gente vai perceber que é todo um capítulo 9 para falar de um mendigo que vivia na porta do templo de Jerusalém. Todo um capítulo para descrever. Eu fiquei pensando hoje quantas vezes esse mendigo pensou na possibilidade. Deixa eu voltar um pouquinho. Fala de um mendigo que passou, que foi curado ali no santuário. Ele viveu, a Bíblia diz que ele viveu a vida toda dele cego, e talvez tenha conseguido aquele lugar desde pequeno. Desde pequeno ele conseguiu aquele lugar no templo para pedir esmolas. E fala no capítulo inteiro que ele foi curado. Eu fiquei imaginando quantos mendigos sua história são publicadas. Ninguém presta atenção muito em mendigo. Presta atenção quando você vê ele no meio do seu caminho pedindo alguma coisa e você prontamente socorre ele para livrá-lo do seu caminho. Mas ali naquele capítulo você vai ver a história de um homem que nunca imaginou e nunca percebeu que a sua história seria eternizada. E não poucos versículos, porque você vê o Bartimeu, você vê o cego Bartimeu, você vê o cara que estava lá em Jericó, os outros que foram mencionados na Bíblia, até com nomes, são alguns versículos, mas esse é um capítulo inteiro para falar
o quanto esse homem foi impactado e como possivelmente esse homem se tornou impactante para o cristianismo. Porque se a história dele é mencionada todo um capítulo falando dele, é porque ele se tornou alguém especial no cristianismo, apesar de não ter o seu nome. E é isso que Deus faz conosco, quando nós nos vemos e nos sentimos como fracos, como dependentes, como alguém esquecido, como alguém desprezado, Deus vai lá e nos socorre. Eu acho que você já passou por essa experiência na escola ou em algum tipo de brincadeiras, em que você sempre foi talvez o último escolhido, né? Time de futebol, time de vôlei, de basquete, você era, olha, quem vai lembrar de você? E é isso que Deus faz com todas as pessoas que são, de alguma forma, colocadas lá por último. Você vai ver isso, Davi, você vai ver isso com Abel, Caim, né? Caim é especial para a mãe, mas Abel não tanto. Você vai ver isso em vários textos, inclusive desses mendigo do Templo de Jerusalém. E é confrontante, porque todos os grandes daquela época, todos os grandes sacerdotes, todos os grandes homens de fé não, que vivia da vida religiosa, não são missionários, são poucos, como Nicodemos, como José de Arimateia, mas especialmente esse homem é tratado todo um capítulo a respeito de como Deus visita, como aqui o texto diz, né? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Esse é o cristianismo, esse é Jesus buscando as pessoas as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, aquelas que não são para confundir aquelas que se sentem alguma coisa. Foi isso que Jesus alcançou, por isso que Jesus foi alcançar aquele mendigo. E é por isso que a justiça de Deus vai ser estabelecida, e esses que hoje julgam não retamente e parcialmente serão julgados naquele dia na presença do Senhor. Se você se sente assim, preterido, deixado de lado, injustamente julgado, entenda que o Senhor está do teu lado. Ele sempre estará de todo aquele que é, como o texto diz, o aflito, desamparado, o órfão e a viúva. Deus te abençoe.